Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 149. Eu sou o Felipe Von Zuben e tenho aqui comigo Sidney Torres. Fala, Felipe. Fala, galera. Arthur. Bye week, né? Então a gente teve que procurar alguma coisa aí pra falar, já que não tinha jogo. E eu acredito que a gente trouxe um tema bem interessante aí, vocês vão gostar. Pois é, temos Arthur aqui com a gente também. Arthur, nada mais que a gente mais gosta de fazer, que é aprofundar, cavocar, cutucar e ir até o fundo onde a gente puder para tentar encontrar e tentar entender esses problemas que acontecem em New England. Isso mesmo, olá Sidney, olá Felipe, olá ouvinte patriota. Tô de volta aí depois de algumas semaninhas afastado, tava ali fazendo Enem nas provas finais do colégio, mas agora já tô de férias e no modo full para essa reta final da temporada regular. Então, nesse podcast, como o Sidney bem falou, a gente estava de bye week e a gente achou uma maneira diferente até aqui no Patriotas, em modo de podcast, para a gente analisar como está o New England Patriots em 2018 em relação às temporadas anteriores. Então a gente meio que fez um raio-x de tudo que está acontecendo em Foxborough e vai apresentar para você hoje. Exatamente, mas viu, para uma coisa aí. Você tava fazendo neném? Eu entendi isso também, cara. O cara pirou, mano. Aí minha mãe me mata. O cara pirou, tá fazendo neném. Minha nossa, olha o que acontece com esse peito, rapaz. Os caras perdem até a cabeça e saem falando isso no podcast. Mas vamos lá, vamos entender melhor esse peito. A gente trouxe aqui alguns tópicos e a gente tem alguns estudos que a gente está fazendo já, não é de agora, de bastante tempo, que a gente vem, algumas planilhas que a gente preenche já há alguns anos, para falar a verdade, que a gente gosta de acompanhar, até pra gente ir entendendo quando a gente vem falar aqui, mas que a gente falou, peraí, se a gente olhar essas planilhas aqui, dá um programa só delas, e é muito das planilhas dos problemas que os Patriots mostram hoje, nessa temporada, na verdade, e a gente vai tentar entender um pouquinho melhor o que acontece com elas. Vou aproveitar, né, Sidney, que até é importante, a gente colocou aí no post do podcast, até na descrição, se você ouve pelo feed aí, no próprio YouTube, a gente colocou links para vocês acessarem esses dados juntos com a gente, a hora que a gente estiver falando, porque tem casos que é bastante número, né, Sidney, que acaba, acho que só for ouvindo e a gente falando os números, a pessoa pode se perder. Então acho que até vale esse episódio, né, Sidney, de repente quiser ouvir mais uma hora com calma, ouvir ele, de repente olhando os números junto com a gente, acho que as pessoas podem até achar algumas outras coisas que a gente vai acabar não vendo também, né? Exatamente. Esse programa, ele só consegue atingir seu objetivo de verdade se a gente trouxer vários números aqui, que é o que vão explicar os Patriots realmente de 2018. Então, se a gente começar a falar aqui número atrás de número, quando eu chegar no quinto número, o cara já não lembra do primeiro, né? Porque é difícil. Então, a gente realmente aconselha você ouvir esse podcast com calma, acompanhando aí os links que a gente vai colocar no post, para você ter uma ideia completa e até você pausar e analisar os números, assim, pra gente realmente ver como é que esses Patriots estão. Vamos dar o nosso melhor para fazer o mais entendível possível, mas que realmente é bastante número, bastante comparação, então é legal, aconselho mesmo vocês darem uma olhada nesses links que tem aí. Para cada tópico que a gente falar, tem um link aí para você clicar e abrir uma página, um pedacinho do nosso Excel aqui, das coisas que a gente preenche, para vocês conseguirem analisar junto com a gente. Antes de começar sobre isso tudo, Arthur, temos que falar do Tour Patriotas. O pessoal está embarcando essa semana, a gente está gravando aqui na terça-noite. Eles estão embarcando essa terça-noite para Nova York e vão aproveitar lá Black Friday, vão aproveitar para conhecer Nova York e para assistir Patriots e Jets no domingo, né? Pois é, o Tour Patriota que vai ocorrer nesse final de semana, a gente anunciou aqui no nosso site, no podcast, lá no comecinho da off-season, e o tempo voou.
e já é nesse final de semana, lembrando que os Patriots enfrentam o New York Jets no MetLife Stadium às 16 horas, horário de Brasília, e a partida, mais uma vez, vai ter transmissão dos canais ESPN. Muito bom, então a gente vai aproveitar aqui durante essa semana e também no dia do jogo, vamos colocar coisa no Instagram, no Twitter, do que o pessoal for mandando pra gente, e vamos ver se eles trazem uma vitória pra gente, tá precisando, mais do que necessária. Como a gente falou, jogo em Nova York sempre é difícil, não interessa como esteja os Patriots e como estejam os Jets, mas o pessoal vai lá aproveitar no primeiro Tour Patriotas da história e estão se encontrando aí, tem um pessoal de cada parte do país que vai se encontrar para celebrar os Patriots, celebrar aqui tudo que a gente faz juntos nessa quase uma semana aí nos Estados Unidos, aproveitando tudo que tem de bom naquela terra. Então, uma ótima viagem para todos eles, e a gente vai soltando aqui durante a semana nos canais o que eles forem mandando pra gente. Bora pro programa. Bom, vamos começar. Se a gente gosta de falar aqui no Patriots Awards, a gente tá de terno, a gente tem que estar hoje de jaleco, Sidney, porque a gente está de médico aqui, fazendo um raio-x, entendendo, tentando curar esse New England Patriots, pelo menos tentando perceber, descobrir aonde que tá a sangria do negócio para tentar estancar e ver se de alguma forma esse time pode melhorar, né, cara? Bye week, que a gente, antes de a gente começar qualquer coisa, vem numa hora boa, né? Aliás, nos últimos anos aí, os Patriots vêm tendo sorte com bye week. Eu lembro aquele ano que teve na semana 4, imagina se esse ano acontecesse na semana 4, né, Sidney? O quanto a gente ia estar precisando agora parar para esses caras recuperarem, não só fisicamente, mas recuperar toda essa questão estratégica aí de como que está sendo feito as decisões, como a gente falou no programa passado, não é problema só com o jogador que a gente tem esse ano, né? Exatamente, eu acho que a bye week ela nem pode vir muito cedo nem muito tarde. Eu acho que, em geral, os Patriots dão sorte com a bye week, né? Aquele ano que foi semana 4 foi uma raridade, a gente sempre pega da metade pra frente, até um pouquinho tarde, né? Tem gente que acha que nesse jogo contra os Titans, por exemplo, o time estava muito cansado, então poderia ter sido 1 ou 2 semanas antes, mas querendo ou não, foi uma boa hora e é a hora de recuperar, porque não é fácil jogar em alto nível na NFL por tanto tempo. A 9 ali é o meio da temporada, então a gente quase ficou no meio da temporada. E aliás, eu acho que não é semana 4, acho que foi semana 5, se eu não me engano, que a gente pegou já consertando o erro que eu mesmo fiz. Temos aqui, Sidney e Arthur, lógico, 4 tópicos que a gente separou para falar, e a gente vai começar pelo pontos por período, que foi uma questão que a gente vem vendo aí nesse ano, né, Arthur, que principalmente no terceiro quarto as coisas parecem cair de produção. E aí a gente falou, peraí, vamos entender melhor como funciona isso, se realmente cai de produção, se não cai, se é só o terceiro quarto que é pior, e a gente olhar também para os outros anos, né? Por exemplo, para 2017, para 2016, para ver se esse é um problema desse ano, se é um problema que já é recorrente, e tentar entender o que acontece com essa história, né? Pois é, e analisando os números, a gente realmente percebeu que o terceiro quarto vem sendo problema para os Patriots desde aí 2016, mas só que o interessante nessa temporada de 2018 é que o primeiro quarto virou também um empecilho para a equipe de New England. A gente não via esses números em 2016, mas só que em 2018 o primeiro quarto começou a desandar as coisas. E eu atribuo a isso até um pouquinho da falta de sorte dos Patriots, porque em 2018, por exemplo, o time está 3-7 no cara ou coroa ali no começo da partida. E os Patriots geralmente, quando vencem o cara ou coroa, costumam escolher começar a defender na partida para ter a posse no segundo tempo. E nesse ano, como a gente perdeu 7 dos 10 coin toss, o time teve que muitas vezes começar como não gostaria a partida, e isso pode ter acabado influenciando. Para você que tá vendo aí, de novo, aconselho você clicar aí em cada setor que a gente for falar aqui, em cada item, e acompanhar com a gente olhando os números. Você vai ver aí que temos 2018, 2017, 2016, tem a linha onde é Patriots, que é o que o nosso ataque produz, e tem a linha adversário, que é o que que a nossa defesa sofre e o ataque adversário faz, né? A gente tem aí uma média por quarto esse ano, Sidney, de 7 pontos feitos. Então é um touchdown
por quarto é a média do que o ataque dos Patriots produz em 2018. Essa média é um pouco pior do que a de 2017, não é muito, que era de 7,15, e é um pouquinho melhor da de 2016, de 6,9. Então, se você pegar 7,15 e 6,9 dos 2 anos atrás, a gente está na média. Então, não é em questão do que produz em todos os quartos, a média do quarto a gente está normal. Não digo que subiu nem cresceu, a gente está realmente na média. E aí vocês vão ver que tem as cores aí, e o que acontece? Quando é verde é que o quarto que você está vendo, então primeiro, segundo, terceiro, quarto, ele é melhor do que a média do ano, e quando ele é vermelho ele é pior do que a média do ano. Como o Arthur disse, o primeiro quarto e o terceiro quarto é bem abaixo da média do que a gente faz de 2018. Então, são 2 períodos aí onde a gente tem problema assim, de não conseguir pontuar como deveria, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, se você pegar 2018, a gente tem uma média de 4 pontos por terceiro quarto nas partidas, né? E a primeira coisa que isso me chama a atenção é que isso vai contra um entendimento que a gente tem dos Patriots, que é relacionado ao Bill Belichick, aquele cara que consegue identificar os problemas no primeiro tempo e corrigir no intervalo e o time voltar diferente. A gente sempre tem essa noção, a gente, não, mas isso aí tá ruim, no intervalo o Belichick vai chamar a atenção, vai corrigir e a gente volta melhor. Do ponto de vista do ataque, isso não está acontecendo esse ano. A média de apenas 4 pontos por partida no terceiro quarto, né? Até aqui em 2018. Então, quaisquer problemas que o ataque tem encontrado no primeiro tempo, a gente não está conseguindo recuperar isso no começo do segundo tempo. Interessante isso, né, Arthur? Porque realmente é quase que uma dos dogmas aí do torcedor dos Patriots, era de que vai pro intervalo que o Bill Belichick resolve. Mas se a gente pegar desde 2016, que a gente tem os números, 16 também o terceiro quarto era abaixo da média, em 2017 o terceiro quarto é abaixo da média, e 2018 o terceiro quarto é abaixo da média. Pelo menos nos últimos 3 anos, o Bill Belichick não vem fazendo essa diferença no intervalo. Eu acho que ele não vem fazendo essa diferença quando a gente fala do ataque dos Patriots. Mas, por exemplo, a gente pegar os números defensivos, em 2017 e em 2016, as médias foram baixíssimas de pontos cedidos no terceiro quarto. Então, enquanto a defesa voltava muito bem para o segundo tempo em 2016 e 2017, já em 2018 isso passou a não acontecer. Então a gente tem o Belichick não conseguindo resolver nem os problemas do ataque, nem da defesa nessa temporada atual. Tem razão, porque eram 3,18 em 17, 3,8 em 16 de pontos cedidos e sobe para 6,1. É quase que o dobro do ano passado, o que a gente cede no terceiro quarto. Então realmente é um problema. Para não falar que tudo é ruim, Sidney, o segundo quarto sempre foi para o ataque o melhor, onde a gente mais pontuou. Tem aí, mesmo esse ano, são quase 11 pontos no segundo quarto, bem parecido com o que fazia de 2017. Então o segundo quarto é o forte de New England. E se você pegar o último quarto, é onde a gente tem uma melhora também em 2018, se nem tudo é problema, porque 2016 era abaixo da média, 2017 era abaixo da média e 2018 é acima da média. Então tem uma melhora nesse segundo quarto, no último quarto. Com relação ao segundo quarto, eu entendo assim, que é um quarto em que o ataque já está mais solto na partida, não tá meio travado ainda no começo do jogo, e já teve tempo, né, pelo menos 15 minutos de jogo, de entender o que a defesa adversária está fazendo, ao mesmo tempo que não deu tempo do treinador adversário corrigir alguma coisa no intervalo. Você não chegou no intervalo ainda. Então, eu considero que o segundo quarto é aquele período que o ataque já descobriu o que tem que fazer para aquela defesa que ele encontrou no primeiro tempo. Já essa média do quarto período, eu tenho um pensamento conflitante aqui. Eu não sei se eu me empolgo, porque os números aumentaram, né? Em relação aos últimos 2 anos, ou se é porque nos últimos 2 anos a gente geralmente, os Patriots construíam uma liderança e no último período jogavam para gastar relógio, correr com a bola, não estavam tão necessitados de fazer pontos. Já esse ano a gente talvez esteja tendo uma necessidade maior de correr atrás de resultado no último quarto, e isso pode um pouco explicar essa média. Eu espero que o lado otimista aí prevaleça e que seja realmente uma questão de ajustes, né, durante o jogo. Mas se você pegar 2017, por exemplo, o único quarto que New England, no ataque de New England, foi acima da média, foi o segundo.
O resto ficou abaixo da média nos outros 3. Então era o segundo quarto que sustentava esse time. Se acontecia o que você falou aí, que fazia ponto suficiente, era o segundo quarto só que fazia isso, que ficou acima da média. Então é uma melhora sim, porque não mudou muito. O segundo quarto de 2018 é 10,9, pouquinho a menos só. E o último quarto ainda virou melhor agora. Faz quase 3 pontos a mais. É um field goal pelo menos a mais do que 2017. Então melhora sim. E esse negócio que você falou de acostumar, eu tendo a acreditar que é questão psicológica e é questão de, como vou dizer, de concentração 2018. Porque o primeiro quarto é abaixo da média. O segundo quarto fica bom. O terceiro quarto é abaixo da média e o quarto fica bom. Será que esses caras não estão demorando para se concentrar, para entrar no jogo? Aí vem o intervalo, acontece a mesma coisa para depois voltar pro jogo, sabe? Eu também às vezes fico com essa impressão, Felipe, que os Patriots demoram assim de entender que estão na partida de NFL, que estão na partida de temporada regular, que aquela partida vale muito. Meio que os jogadores assim demoram de cair no tranco, de cair na real, de serem mais enérgicos dentro de campo. Isso é uma coisa que eu tô cobrando muito dos Patriots de 2018. É jogar tudo de si que tem, é jogar com raça, jogar com energia, porque parece que isso falta em New England e sobra em outros times. A gente tá gravando na terça, ontem o Monday Night Football de Rams e Chiefs, aquela partidaça, e foi um jogo completamente enérgico. Os times conseguiam fumble, conseguiam interceptação, e saia todo mundo comemorando, a sideline comemorando. Eu acho que falta um pouco nisso nos Pats desse ano. É bem estranho mesmo essa questão. Pra defesa não, tá? Os 2 melhores quartos da defesa, como vocês veem aí, é o primeiro e o segundo, que fica abaixo da média, e o terceiro e o quarto piora. Então é uma coisa sim que precisa resolver, porque é no fim do jogo que você tem que parar de tomar touchdown. Então ainda bem que o último período a gente tá melhor, tá acima da média e consegue fazer ponto. Então isso tá ajudando um pouco. Porém, a defesa, Sidney, você pega no total aí de pontos sofridos, a defesa vem piorando ano após ano. Ó, 2016 sofreu 15,6 pontos por jogo, 2017 18,5 e esse ano vai para 23,6 pontos por jogo. Então, no geral, a defesa vem piorando ano após ano em pontos tomados, né? E se você olhar esse número de 2017, ele deve tá meio inflado por aquele início trash, digamos assim, da defesa, né? Foi logo uma surra para os Chiefs na primeira semana, levou umas 3 ou 4 semanas ali para a secundária conseguir se encontrar, acertar a comunicação. Então, na segunda metade do ano passado, eles fizeram uma temporada fantástica. Então, se não fosse aquele começo trágico, talvez esse número fosse ainda melhor do ano passado. Já esse ano como a gente vê, né? O time é extremamente inconstante, capaz de fazer bons jogos, como fez segurando o ataque de Green Bay, e capaz de fazer jogos horríveis contra a Jacksonville Jaguars, contra a Tennessee Titans, que nem são ataques assim tão explosivos. Então, a defesa ainda, na minha opinião, não conseguiu se encontrar esse ano, né? Ela teve flashes ali de uma defesa competente, mas no geral o Bill Belichick e o Brian Flores ainda estão devendo nesse quesito. E se a gente for ver esses números comparando com o que a liga faz, a gente tem, isso não tá aí, tá? É uma informação a mais aí para quem estiver procurando enquanto eu falo. New England é o 20º na liga marcando pontos, isso do ataque, tá? 20º na liga marcando pontos no primeiro quarto. É o 5º na liga, então top 5 no segundo. 20º na liga no terceiro e 6º no último quarto. Então não é só a gente que fica melhor. Claramente a gente tá num sobe e desce aí, porque sai de top 6 para ir para top 20, de um quarto para outro, vai e volta. Então realmente tem aí um padrão, por mais maluco que possa ser, por mais difícil de entender o motivo, mas existe um padrão aí de, até mesmo dentro da liga, quando a gente se compara no resto da liga, de top 20 para top 5, top 20 para top 6. Então é um problema sim, é um problema padronizado essa questão de pontos feitos pelos Patriots nos períodos desse ano. Vamos agora falar de defesa, e uma coisa que a gente ouve bastante do Twitter, Arthur, que fez que acendeu uma fagulha aí pra gente ir atrás de fuçar mais esses números, que muita gente fala que qualquer quarterback vira elite contra essa defesa dos Patriots. Então a gente quis não só o quarterback, mas saber se o ataque vira um ataque de elite
contra os Patriots, contra essa defesa dos Patriots de 2018. Então a gente tem um estudo aqui bem interessante que vocês vão poder ver aí jogo após jogo. A gente separou 10 quesitos para a gente ver. Vocês vão ver que para cada jogo, aliás, já aproveito e falo, o do Texans não tem nada, porque como era o primeiro jogo, a gente não quis, comparar com o ano passado. Porque pode mudar bastante, muda jogadores, essas coisas, então a gente tirou o Texans dessa história, dessa análise. Mas do jogo do Jaguars para frente, são 9 jogos, então a gente comparou o quê? Você vai ver aí que no jogo contra os Jaguars, a gente tem a primeira linha, que é versus 2018, é o que esse ataque dos Jaguars estava fazendo de média até jogar contra os Patriots. E na linha do lado, versus NEP, New England Patriots, é o que eles fizeram no jogo contra a gente. Então, dessa forma, Arthur, a gente vai conseguir entender o quê? Qual que era a média daquele ataque no ano, quando ele chegou para jogar com a gente, e se eles foram melhor ou pior em cada quesito aí, enfrentando a gente. Então tem first down corrido, first down passado, third down, jardas gerais, média de jardas por passe, jardas corridas, jardas passadas, sacks sofridos e pontos feitos. Então a gente consegue ter uma boa análise de tudo que envolve a defesa aí, pra gente entender se o ataque, de novo, esse ataque que quando chegou para jogar com a gente, a média dele foi melhor ou pior. Ou seja, além do quarterback, se aquele ataque teve um ótimo jogo contra a gente ou não, né? Pois é, e com esses dados logo de cara na semana 2, a gente já pode perceber que o Jacksonville Jaguars praticamente jogou o Super Bowl deles contra a gente. Porque dos 10 quesitos, eles foram melhor em 9 e apenas em jardas corridas o time não conseguiu ter tanto sucesso. Lembrando que Leonard Fournette não jogou naquela partida. Então, para quem viu aquela semana 2 de Patriots e Jaguars, e para quem viu Steelers e Jaguars que teve nesse último final de semana, fica indignado, porque pergunta, poxa, como é que os Patriots conseguem perder para esse time que jogou contra os Steelers? Pois é, Jacksonville teve uma tarde iluminada naquele domingo. Exatamente. Deixa eu dar um exemplo também, pelo que o pessoal tá vendo aí, para vocês entenderem certinho como que funciona. Então, como falou o Arthur aí no jogo dos Jaguars, em first down em gerais, first down geral, eles tinham 22 first down de média por jogo quando chegou para jogar com a gente e fizeram 27. Então eles foram melhor, receberam o verde, e a gente foi pior do que a média deles, recebe a cor vermelha. Quando é amarelo é que foi igual. Então, dessa forma, a gente consegue ter quesito por quesito em cada jogo, se foi melhor ou se foi pior. A gente tem um resumo geral do jogo. Então, vocês vão ver no Jaguars, a defesa teve 10% de desempenhos melhores ou iguais à média, ou seja, como o Arthur falou, foi bem ruim o jogo contra os Jaguars, e assim a gente consegue ir vendo todos que tem por aí. Quero chamar a atenção, Sidney, que o jogo dos Dolphins na semana 4 é o único que a gente teve 100% de desempenhos melhores ou iguais da média do que os Dolphins fazia. O único jogo em que a nossa defesa fez o ataque jogar pior, 100% dos quesitos do que vinha fazendo antes da temporada. Quando você fala que esse jogo dos Dolphins foi o único que a nossa defesa impôs ao adversário maiores dificuldades do que eles vinham encontrando, isso vai um pouco responder aquela pergunta, né? Se os quarterbacks realmente e os ataques viram de elite contra nós. Então, o que a gente está vendo esse ano é que ataques que não são bons, ataques que são medianos, ataques que sofrem semana após semana, conseguem ter um desempenho contra a nossa defesa melhor do que eles vinham tendo na NFL em geral. Esse jogo dos Dolphins é uma exceção, porque em um quesito a gente empatou, né, com a média deles, nos outros todos a nossa defesa conseguiu ganhar. Então a gente realmente teve uma atuação da defesa, colocou para aquele time dificuldades que eles não vinham tendo antes. Já um exemplo dos Jaguars, que foi a semana que a gente viu agora há pouco, eles tiveram um desempenho muito melhor do que vinham tendo até então. Então essa percepção era um pouco verdadeira, que ataques que são ruins, neste ano, quando enfrentam a defesa dos Patriots, tem uma subida de produção. E aí a gente vê o que interessante, Arthur, no jogo 3, na semana 3 do Lions, que pareceu foi um jogo horrível, que na nossa cabeça era para ser um jogo de 10% de desempenho melhor só, foi 50% na verdade, não foi a melhor das situações, mas foi meio a meio aí. Eles tiveram alguns momentos, algumas quesitos, algumas coisas que eles não conseguiram render como eles vinham rendendo antes. Olha a semana 5, Arthur, contra os Colts. Olha o que o Colts aproveitou contra a nossa defesa, cara. Pois é, animal. É uma situação que quase se iguala à de Jacksonville. A única diferença é que
os Colts não tiveram menos sucesso correndo, se tiveram menos sucesso em terceiras descidas, mas assim, foi uma diferença quase minúscula, que quase pode passar despercebida. Então foi mais uma partida que o ataque adversário conseguiu se impor sobre a defesa de New England, e isso, como o Cisne já falou, era uma hipótese que rondava entre os torcedores dos Pats de que os outros ataques viravam elite contra a nossa defesa, e o que é que vem se apresentando em 2018. Mas só falando um pouquinho sobre os Colts, é que esse é até um time que a gente pode tirar um pouco do parâmetro de Jacksonville Jaguars, de Tennessee Titans, porque o Indianapolis Colts está conseguindo jogar melhor e Andrew Luck está voltando a ser aquele Andrew Luck de temporadas atrás. Pois é, o Arthur chamou aí, Sidney, mesma coisa nessa última semana contra os Titans, tá aí a prova. Um quesito só, que foi o third down, é que a gente conseguiu fazer eles sofrerem mais do que eles vinham fazendo. O resto, eles foram melhores em tudo. E a questão do Titans é assim, talvez seja o melhor exemplo de um ataque ruim. Não só eles foram melhores que a média contra a gente, como eles foram muito melhores que a média em quase todos os quesitos. Eles tinham 256 jardas totais por jogo, tiveram 385. Se você ver first downs corridos, eles dobraram a média deles. Se você ver pontos feitos, eles dobraram praticamente a média deles. Jardas passadas, um salto incrível. Então, assim, o ataque dos Titans, que todo mundo estava dando como mediano, como fraco realmente, teve uma explosão de produção contra a defesa dos Patriots, e não era em setembro, para você voltar para aquele clichê lá de que em setembro tá se arrumando ainda o time e tal. Foi na semana 10 da NFL, ou seja, mais da metade da temporada decorrida, o time conseguiu ser atropelado por um ataque que não vinha fazendo nada na NFL. Pois é, no resumo a gente tem aí, se a gente olhar quesito por quesito, a gente só fica acima da metade aí, mais de 50%, em first down corridos, onde a gente teve 55,5% das vezes como melhor, e third down, que também teve 55,5% das vezes melhor do que as médias faziam. Esses são os dois únicos quesitos que a gente fica acima de 50%. First down geral, a gente tem como um dos piores, que só 2 vezes a gente conseguiu ser melhor ou igual. Jardas gerais também, e sacks também, somente 2 das 9 vezes a gente conseguiu ser melhor ou igual do que eles sofriam. Então é complicado, preocupante, porque o campo inteiro, é o setor inteiro da defesa que sofre. Não tem muito, como a gente falou na semana passada, não tem um quesito só, não tem um problema só nesse time dos Patriots, principalmente nessa defesa. O problema é geral. Arthur, os piores jogos foram Jaguars, Colts e Titans, onde a gente só teve 10% de aproveitamento do que os caras faziam. E os melhores jogos foram Dolphins com 100%, e depois vem Lions, Chiefs e Packers, onde a gente teve 50% dos quesitos melhores ou iguais. Ou seja, é muito mais pior do que melhor, né? Sim, é muito mais pior do que melhor, e é em contrapartida do que a gente esperava para a defesa dos Patriots de 2018. Porque depois daquele fatídico Super Bowl contra o Philadelphia Eagles, a gente achou que o Bill Belichick ia abrir o bolso, ia trazer novos defensores, ia dar uma revigorada no nosso sistema defensivo, mas não foi isso que aconteceu. A gente continuou com jogadores ali que já estão entrando na reta final de sua carreira, como Hightower, que não está conseguindo produzir bem, Devin McCurry, Patrick Chung, que não estão em suas melhores temporadas, e não trouxe nenhuma sack machine para o pass rush. É interessante que o pass rush dos Patriots esse ano, o melhor jogador que tem mais sacks, falando melhor assim, o que tem mais sacks, é Detroit Wise, com 3,5. Claro que tem Trey Flowers, que pressiona muito em todas as partidas, mas sack mesmo, Flowers só tem 2,5. Mais um dos grandes problemas que a gente tem esse ano, que é o nosso ataque na red zone. Ficou claro que não rende, e aí esse é um estudo que a gente vem fazendo já faz um bom tempo, e calhou da gente ter ele aqui, poder usar de uma forma legal para vocês nesse programa. Então o que a gente colocou aqui, ó? Vocês vão ver que vocês têm 2018, os números de 2018, vocês têm os números de 2016, que eu já vou explicar por quê, e vocês têm o geral. O geral vem de 2014 para cá, então que é desde quando a gente tem esse estudo, 2014 até 2018. Não tem todo mundo, tem os que mais se despontam aí, os 2 melhores de cada posição, para a gente conseguir ter uma análise.
Vamos olhar 2018 primeiro, fazer uma análise aqui do que vem acontecendo. Tem bastante coisa pra gente perceber aí. Vocês vão ver que tem por jogador e também tem por posição, se a gente somar as posições aí para ver o que o Brady usa mais. Primeira coisa que eu já acho muito interessante, Arthur, é que o James White, como a gente já esperava, ele é o jogador mais procurado desse ataque, com 30,6% dos alvos. Então o Brady realmente olha mais para ele do que para o resto do time na red zone, né? White, na minha opinião, é o melhor jogador dos Patriots todo em 2018. A sua evolução assim tá sendo algo absurdo, ainda mais com o custo-benefício que ele tem, vencendo aí uma das melhores movimentações dos Patriots nos últimos anos. E isso é comprovado também nos números, como a gente pode observar. A taxa de aproveitamento do jogador, ele tem aí 73,3% dos passes lançados na sua direção são recebidos. Já anotou também 6 touchdowns, além dos touchdowns corridos que ele faz. Então, assim, é um jogador fundamental para esse ataque do time em 2018. Sidney, 6 touchdowns do White é metade dos 12 que o ataque inteiro fez. Então isso é meio que um mapa para os adversários aí, né? Se quiserem segurar os Patriots na red zone esse ano, vão ter que focar as suas atenções no James White, porque salta aos olhos a produção dele em todos os quesitos, né? Como o Arthur falou, ele é o mais procurado, e você poderia pensar, se vão muitos passos na direção dele, muitos passos são incompletos, mas não, a maioria dos passos na direção dele são completos, ele lidera em touchdowns, e eu acho assim, que esse destaque todo do White, além, é claro, da qualidade que ele tem, por uma ausência de destaque, digamos assim, um destaque negativo em outra posição que historicamente ajuda muito os Patriots na red zone, que é a posição de tight end. Antes da gente entrar em tight end, eu só queria puxar um negócio que na verdade o pessoal não tem lá, mas a gente tem essa informação que eu acho interessante a gente falar. White é 30,6% dos alvos, como a gente falou, que é mais procurado. Se você pegar de 2014 para cá, em 2014 o Edelman foi o mais procurado com 26,2%. Em 2015 o Gronk foi o mais procurado com 25%. Em 2016 foi cadê aqui? O Edelman com 17,9%. 2017 foi o Gronk com 23,5%. É a primeira vez, se manter dessa forma, mas olhando do jeito que a gente está agora, é a primeira vez que um jogador tem mais de 30% dos alvos procurados pelo Brady. E isso me preocupa um pouco, Arthur, porque como eu vou dizer, é como o Sidney falou, é fácil. Não está sendo espalhada tanta bola. Se você juntar com o Edelman, que é o segundo mais procurado, 22,4%, mais de 50% dos passes na red zone vai para um desses dois. Olha o meu cobertor ficando compridíssimo aí. Então, é realmente complicado. É uma questão que a gente debateu muito nessa semana de folga. Teve até texto no site falando sobre a necessidade dos Patriots espalharem mais a bola, e que também, novamente, isso está sendo comprovado nos números. 30% só para White é uma coisa assim absurda. Tudo bem que ele é muito produtivo, ele está conseguindo dar, até de certa forma, conta do recado. É um jogador também que não sofre fumble. O único fumble que sofreu foi na pós-temporada de 2015. Mas assim, tem que dar uma espalhada melhor na bola, porque senão, se a gente aqui do Patriotas, que não tem essa tecnologia toda disponível para conseguir esses números, consegue identificar isso, imagine os times da NFL, que tem tanta tecnologia de ponta. Sobre essa dependência, tem outro detalhe também. O Edelman, ele é o segundo em alvos do Brady, né, com 22,4%, mas o Edelman ficou fora dos 4 primeiros jogos da temporada. Então, assim, é quase que o desespero do Edelman voltou foi tão grande que ele teve que lançar praticamente só para ele nesses últimos jogos para compensar esses 4 que ele ficou fora, e ainda chegar a ter 22% dos alvos. Então, assim, Edelman e White e só. E uma coisa interessante, na última coluna vocês vão ver aí, que é quantos passes o jogador precisa receber para ele anotar um touchdown. É um cálculo que a gente fez aqui. Esses que tem div 0 aí é porque o jogador não fez touchdown nenhum, então ele não consegue ter um cálculo feito. Mas, por exemplo, olha como é alto, como o do Edelman é o mais alto de todos os jogadores. Ele precisa de 5,5 passes para ele anotar um touchdown. Então, assim, ele tem 63,6% de aproveitamento.
que é melhor do que o histórico dele desde 2014, é quase 10% melhor, mas em converter isso em touchdown, ele não tá bem, ele é 5,5, vou repetir. Olha o White, como cai mais da metade. O White só precisa de 2,5 passes para anotar um touchdown. Então isso é interessante. Se você pegar no geral aqui de 2018, pelas posições, receivers tem é muito alto dos receivers, ó, como eles precisam de 5 passes na média para um receiver fazer um touchdown na red zone esse ano. Os running backs já são bem melhores, 3,17. Então isso é bem interessante. Antes a gente ainda entrar na questão do tight end, que eu quero falar ela um pouquinho mais aprofundada, eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui, que são os terceiros jogadores mais procurados pelo Brady na red zone esse ano, que é o Josh Gordon e o Philip Dorsett, Sidney. Os dois têm 12,2% das procuras pelo Brady. Então é o mesmo número, 6 passes para cada um até agora. Mas olha como o Dorsett tem o melhor aproveitamento, aliás, do ano, com 83,3%. Ele só derrubou um passe dos 6 que veio para ele e fez 2 touchdowns. E olha como o Gordon só tem 16,7% de aproveitamento, um passe só dos 6, nenhum touchdown. Então, assim, os dois têm o mesmo número para a gente comparar, só que a discrepância é absurda de quanto o Dorsett consegue aproveitar até agora o que ele faz na red zone comparado com o Gordon. Cara, um pouco na linha do que o Arthur falou agora há pouco. Se a gente aqui no Patriotas conseguiu identificar que uma taxa de produção absurda do Philip Dorsett na red zone, por que o Philip Dorsett não está participando desse ataque? Pois é. Cara, ele agarrou 5 dos 6 bolas na direção dele. O Gordon agarrou 1 de 6. Então, assim, isso mostra confiabilidade, isso mostra que o cara consegue fazer recepção. O Dorsett é um cara ágil também, assim, exemplo do Edelman. Então, red zone, às vezes, você não precisa nem tanto daquela velocidade em linha reta, porque o campo está encurtado, mas você tem que ter agilidade, porque não tem espaço para se livrar da marcação. E o Dorsett tem isso. Então, assim, até saiu um artigo na imprensa dos Estados Unidos, depois do jogo do Titans, que não estavam nem olhando essa questão da red zone, estavam olhando no geral, que quando o Dorsett está em campo, ele recebe bola, ele consegue produzir. E até questionava por que o Hogan está tendo tantos snaps a mais que ele, né? Ele está conseguindo ser mais produtivo do que o Hogan em um universo muito menor de snaps. E isso se traduz aqui também nesses números que a gente está vendo na red zone. É absurdo, cara. E se você vai olhar, não dá para entender. É isso que vocês falaram. Por que a gente, um fã-clube do Brasil, consegue identificar isso e os caras não? Só pode ser teimosia, porque a falta de recurso, como o Arthur disse, não existe. Pelo contrário, os caras têm muito mais do que a gente. Só pode ser teimosia, cara. É a única coisa que me faz entender dos caras verem, ter um negócio desse na frente, olhar pra isso aqui e nem tentar. Porque é o que tá acontecendo, é o que acontece nos peitos, né? Nem tentativa das coisas acontece. Agora vamos entrar na questão tight ends, que é a questão Gronkowski, que é uma questão que também responde muita coisa pra gente desses problemas na red zone, Arthur. O Gronk só tem 2 alvos esse ano para nenhuma recepção e obviamente nenhum touchdown. E tirando o Devlin, o cara que foi menos procurado na red zone até aqui. Tudo bem que ele perdeu um monte de jogo, mas mesmo assim, porque normalmente o Gronk é o cara, como eu falei aí, vários anos ele foi o mais procurado. Então mesmo quando ele estava em campo, ele não foi tão procurado assim. Eu quero ir lá para a planilha de 2016, que é por isso que a gente colocou aí, que tem uma questão interessante para a gente olhar, que foi o ano, Arthur, que o Gronkowski se machucou, e então vocês vão ver, ele só tem 8 alvos na temporada inteira. Ou seja, a gente não teve Gronkowski basicamente naquela temporada e as coisas funcionaram. Por quê? Porque existia um tal de Bennett, de Martellus Bennett, que teve 69,2% de aproveitamento, 6 touchdowns anotados, 2,17 passes só para anotar um touchdown naquele ano e resolveu o problema. Para mim, Arthur, o problema não é que a gente não tem Gronk esse ano, a gente não tem tight end. O Brady não precisa do Gronk em si. É óbvio que o Gronkowski faz diferença, mas ele não precisa do Rob Gronkowski lá. Ele precisa de um tight end, porque tight end ele gosta de passar a bola para tight end na red zone, cara. Pois é, de um tight end recebedor.
porque a gente tem o Dwayne Allen, mas ele só aparece para bloquear para corrida, para proteger Brady contra o pass rush adversário. Então a gente precisa, os Patriots precisam de um tight end recebedor em seu time todo ano. E Gronk, a gente sabe que saudável ele é o melhor tight end da NFL e talvez o melhor tight end da história da NFL. Mas o que acontece é que ele não consegue ficar saudável. É difícil você ver, eu acho que é impossível o Gronkowski jogar 16 jogos na temporada toda, mais os playoffs, assim, uma coisa que nunca vai acontecer na carreira dele. Então os Patriots já eram para ter tido, assim, uma precaução maior, eram para ter trazido alguém. Eu acho que a gente confiou muito no Jacoby Hollister, eu mesmo confiei bastante no Hollister, porque ele teve uma boa pré-temporada, ele teve um bom training camp, mas só o que aconteceu? Se machucou também, é um jogador que também não consegue ficar saudável. Então os números estão aí para provar, somente 2 alvos para Gronk na Red Zone é assim um absurdo. E como você falou, não é que ele não tá aparecendo tanto, porque ele é o 8º jogador ofensivo com mais snaps no total, mas só que na hora da Red Zone parece que some. E lembrando que Gronk tem um touchdown nessa temporada, mas foi mais de 20 yards, ou seja, o time ainda não estava dentro da Red Zone e foi na semana 1. Ô Sidney, a gente não pode deixar de falar, nesse momento falando de tight ends, Red Zone, que do negócio de que o Bill Belichick tentou trocar o Gronkowski e que não deu certo e que surgiu todo aquele problema. Eu vi algumas pessoas falando assim, tá vendo? Por isso que o Bill Belichick queria trocar o Gronk, ele não tá conseguindo produzir nada. Sim, talvez ele realmente entendeu que o Gronkowski não ia funcionar tanto esse ano e por isso tentou trocar. Só que se tivesse trocado o Gronkowski e tivesse continuado com o Allen e com o Hollister, a gente ia estar no mesmo problema, né, cara? A questão é que eu não acredito que ele trocaria o Gronk por outro tight end. Ele certamente, naquele momento isso tivesse acontecido, seria por isso que foi o draft. Também não é grande a probabilidade de que a gente tivesse selecionado um tight end nesse draft desse ano, que viesse e substituísse o que o Gronk tem feito por esse time nos últimos anos. Então acho que mesmo que ele trocasse o Gronk, não ia estar um tight end espetacular ali no lugar dele. A gente ia estar, provavelmente, podia até ser que viesse alguém, mas acho que teremos com Dwayne Allen, Jacob Hollister e com esse baixíssimo número de alvos para tight ends na Red Zone. Isso é uma coisa que a gente sempre falou aqui, muito antes do Bennett em 2016, como você falou, né? Quem vê há mais tempo lembra daquele ataque de 2011 e 2012 com Gronk e Hernandez, principalmente em 2011, que o Gronk jogou o ano inteiro, praticamente. Red Zone, um tight end faz muita diferença. Você consegue explorar matchup, você joga ele para um corner, você joga ele para um linebacker, entendeu? Então, assim, é nessa fase do campo que você precisa disso, e os Patriots simplesmente não tem ninguém nessa posição. É uma posição absolutamente nula em 2018. E a prova disso é que, veja na planilha geral, como... Se você for olhar por posições ali, não pelos jogadores, receiver, tight ends e running backs, como a média geral precisa de, em geral, de 2014 para cá, precisa de 3,3 passes para sair um touchdown na red zone dos Patriots. Então, os receivers ficam acima disso, precisam de 3,7 na média geral. Os running backs ficam abaixo, 3,2, mas os tight ends caem para 2,5. Aí tá a prova de como o Brady trabalha bem com o tight end, como ele gosta de trabalhar com o tight end na red zone. Ele é a única posição que fica abaixo de 3 passes para receber um touchdown. E ele não tem esse tight end. Esse é o problema, volto a falar, por isso a gente colocou 2016 aí, para mostrar que mesmo sem Gronk, o Bennett supriu. O Bennett foi o tight end que o Brady precisava. Então, foi uma baixa grande aí pro Brady. Volto a repetir, não é nem o Gronkowski jogar mal ou conseguir jogar ou não, é não ter um tight end para ele receber a bola. Antes da gente terminar esse assunto, Arthur, eu queria falar de uma questão ainda na planilha geral, que chama os olhos, que é a questão Amendola. Olha como a Amendola tinha um aproveitamento ridículo de grande na red zone, com 83,8%, e o Dion Lewis também, que tinha 81,3%. O Lewis, eu entendo até, tudo bem que perto do White ele é bem acima, mas dá pra entender porque o running back normalmente tem um aproveitamento bom, porque é um passe mais curto, um passe mais fácil de ser feito. Mas o Amendola, pra variar, cala minha boca, porque eu já falei muito que eu não gostava dele, tenho que vir aqui e falar que a gente sente muita falta do Amendola na Red Zone também, Arthur. É assim, é uma saudade gigante que eu tenho desse camisa 80, viu? Que jogador ele era.
E assim, a Amendola não poderia nem aparecer tanto durante o decorrer da partida, mas a gente sabia que em uma terceira descida, ou na Red Zone, ele ia estar lá. E assim, se a gente pega os números de 2016, ele teve 100% dos passes lançados em sua direção foram recebidos. É uma coisa assim, fora do normal. Tudo que esse cara já fez pelo nosso time, a atuação dele contra o Atlanta Falcons no Super Bowl, contra o Seattle Seahawks, assim, um jogador muitíssimo decisivo e que tá fazendo muita falta pra gente. Até porque o Miami Dolphins não vai pros playoffs. Seria bom, né, se tivesse essa cláusula na NFL, que a gente pudesse pegar um jogador de volta emprestado só pro fim da temporada, mas infelizmente não tem. E a gente vai ter que ter essa saudade do Amendola praticamente eterna agora. E aí o Amendola, enquanto ele esteve nos Patriots, ele tinha a melhor taxa em termos de drops, assim, a menor taxa de drops no geral do time dos Patriots. E na Red Zone, como eu falei, os espaços são muito reduzidos, então você tem uma janela menor para lançar passes, então você precisa de um cara que seja confiável, que você sabe que se chegar naquele espaço pequeno ele vai ter que segurar, e o Amendola não dropava bolas, isso era uma das melhores qualidades dele. Vamos tentar resumir aqui o que falta para essa Red Zone, além do Josh McDaniels trabalhar melhor esses caras, como eu falei ali, de repente olhar que o Dorsett tem um aproveitamento bom e envolver ele mais no jogo. Mas assim, claramente, Arthur, falta o tight end, que é a bola segura do Brady, claramente, e falta receiver, além do Edelman aparecer, falta um Amendola da vida, que o Hogan e o Josh Gordon até agora não conseguiram ser o que a gente precisa que o Amendola foi, né? A temporada assim de Chris Hogan tá uma lástima, tá muito pior do que imaginado. 2016, 2017 ele foi um jogador muitíssimo confiável para Brady e para a torcida dos Patriots. Esse ano, apesar de estar aparecendo bastante, ele joga em vários snaps. Hogan é um dos jogadores do time que mais tem snaps, até porque ele joga também no Special Teams. Mas ele é um fantasma em campo, ninguém consegue ver, apesar de estar lá, ninguém consegue ver. Josh Gordon até tira um pouco a culpa, entre aspas, assim, dessa má produção da Red Zone dos Patriots, porque é um jogador que chegou na semana 4, semana 5, já tá entrosado com o ataque dos Patriots, mas assim, Hogan já tem 3 anos na equipe, não tem como comparar. E como resolver esse problema? Hoje os Patriots, como todo mundo sabe, tem 3 tight ends no elenco. Dwayne Allen tá lesionado, não deve jogar contra o New York Jets, deve voltar só nas próximas semanas, mas é provável que Gronk jogue e Jacoby Hollister também deve jogar. Então a gente vai ter nossos 2 tight ends recebedores possivelmente em campo contra os Jets. Vamos ver se esse aproveitamento na Red Zone vai melhorar, porque assim, com Jacoby Hollister e Rob Gronkowski em campo, se a gente não conseguir melhorar esse número de alvos para tight ends na Red Zone, a gente não vai conseguir melhorar mais pro resto da temporada, porque a gente só vai ter essas 2 opções. Por último, mas não menos importante, temos que falar de Tom Brady. Será que tá jogando mal? Será que tá jogando bem? Como que tá o Sr. Brady? E a gente foi fazer um estudo aqui para esse programa em cima dos ratings dele. Primeira coisa, olhem aí no 2018. Vocês vão ver que tem 2018 e tem o geral, mas olhem o 2018 para vocês entenderem como tem um rating separado por cada posição no campo, vamos dizer assim, cada espaço no campo. Então você tem aí a coluna do meio, que é realmente o meio do campo. Então quando ele passa para o meio é essa coluna do meio, quando ele passa para a esquerda é a coluna da esquerda, quando ele passa para a direita é a coluna da direita. Vocês vão ver que tem um LOS do lado, um 10, o 20 e o 30, que é o quê? LOS é quando o passe acontece para trás da linha de scrimmage, então normalmente ali para os running backs. Aí tem 10, 20, 30, que é até 10 jardas, até 20 jardas e até 30, de 30 ou mais jardas, né? De 20 para frente, até por que for. Então vocês vão ver aí que tem a divisão certinha dos quadradinhos. Então, por exemplo, onde tem 148,3 aí que é verde, é um passe na esquerda entre 10 e 20 jardas, que é o rating dele. Tá? Então vocês vão ver certinho aí que a gente consegue entender aonde que o Brady está lançando para a quantidade de jardas e saber o rating dele. Então vocês vão ver que 2018 tem os números aí e esses números são comparados com a média da liga. Tá? Então quando é verde é que o Brady está acima da liga, quando é amarelo ele está igual, ou quando é vermelho ele está pior do que a liga. Então a gente tem aí em 2018 onde o Brady, o
lugar, vamos dizer assim, no campo que o Brady é pior e bem pior que a liga, é para passes para mais de 30 jardas aí, de 30 para frente, no meio do campo, 14,6. E vou falar que era bem pior, era 0, mas o último jogo contra o Titans teve um passe ali, então subiu um pouquinho o rating dele, mas estava 0 ali, estava bem feia essa situação. E verde só ele tem o lado esquerdo antes da linha de scrimmage, que é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante ali nos screen pass, por exemplo. De 10 a 20 jardas no lado esquerdo e no fundo do campo do lado direito, onde ele está melhor. O resto ele está todo igual. Vamos lá para geral, que ali é mais difícil de explicar. Eu vou confessar que eu não sei nem se eu vou conseguir explicar direito, mas é um cálculo maluco que a gente faz aqui, que a gente pega e a gente faz o quê? Onde está em azul é a mesma divisão aí, tá? Vocês vão ver as linhas brancas, tem a mesma divisão da questão do campo, só que para cada área do campo a gente quebra ela em três subdivisões, que é a primeira em azul, a média da liga hoje de 2018. A segunda, que é o Brady de 2016 e 2017, então uma média de rating dele contra a liga de hoje. E na terceira linha, que é o Brady de hoje contra o Brady antigo. Não vou me matar muito de explicar para vocês, porque senão a gente vai ficar aqui falando de 1 milhão de números e não vai levar a nada. Quero que vocês olhem embaixo no resumo, onde a gente consegue entender melhor, Sidney, que, resumindo, o Brady 2018 contra a média da liga, por mais que ele esteja com problemas, ele ainda é melhor que a liga. Porque 3 áreas do campo ele é melhor, 8 ele é igual e uma só ele é pior, como a gente viu lá na parte de 2018. Então, pode reclamar, mas agradeça a ter Brady, porque ele é melhor sim que a média da liga em 11 de 12 áreas do campo, né? Exatamente. Isso é até um questionamento que um leitor nosso fez pro podcast da semana passada, que a gente até achou melhor tratar agora. Que ele, na opinião dele, o Brady tinha caído de posição, mas que o Brady, não sendo tão espetacular quanto nos últimos anos, ele ainda é melhor do que quase todos os quarterbacks da liga. Então não é porque o Brady caiu, se é que ele caiu, que vai ser um desespero para nós. A não ser que essa queda venha a ser vertiginosa depois, não é o caso. Então, esse número desse ano mostra isso. O Brady não tá o Brady espetacular de 16 e 17, MVP, não tá. Mas ele ainda tá melhor ou igual à liga em quase todo o aproveitamento em todas as áreas do campo aí que a gente separou. E a gente consegue ver isso, Arthur, porque se você pegar aí, de 2018 Brady contra a média da liga, como eu disse, 11 áreas do campo ele é melhor ou igual. Só que ele é 8 igual e 3 melhor. Se você pegar o Old Brady, que a gente chama aqui contra a média da liga, que é o que? O Brady de 2016 e o Brady de 2017 contra a liga de 2018, ele também é melhor ou igual em 11 áreas do campo. Só que inverte aí. Em 8 ele é melhor e 3 só ele é igual. Então ele realmente caiu comparando com a liga. Porque dá na mesma, vamos dizer assim, se você comparar igual ou melhor, dá os mesmos 11 áreas do campo. Mas em 8 delas ele era melhor. Então o Brady cai bem de 2016, 17 pra cá. Contra a liga não tem dúvida. Agora ele contra ele mesmo, vamos dizer, como a gente fala aí, o Brady 18 contra o Old Brady, aí que o negócio pega, né? Até porque 2016 foi o ano da suspensão do Deflategate. Brady só jogou 12 jogos na temporada regular, então ele chegou mais descansado. E 2017 foi o ano que ele ganhou MVP. Então, assim, 2 anos mais velho, chegando em 2018, ele não ia conseguir produzir como ele produziu em 2016 e 2017. Mas a gente não esperava que assim fosse um declínio notório. Porque você conversa com qualquer torcedor dos Patriots hoje, você percebe que Brady não é o mesmo Brady que era nos anos anteriores. Mas assim, eu ainda não estou no nível de preocupação total, porque eu confio muito nele. É um jogador que, assim, dos atletas que eu já acompanhei, dos times que eu torço fora do futebol americano, é o atleta assim, mais exemplar, mais profissional de todos. Então eu confio que ele vai dar a volta assim por cima. E como a gente mencionou, comparado à liga, ele tá melhor que a média da liga. Se a gente pega na nossa divisão, por exemplo, é um show de horrores. A gente vai enfrentar Josh McCown domingo, o Buffalo Bills com situação de quarterback. Nathan Peterman estava sendo titular dos Bills há 2-3 semanas atrás, e Ryan Tannehill vai voltar agora para o Miami Dolphins. Então, assim,
mesmo o Brady não sendo o melhor versão que a gente já viu dele, ele ainda é muito superior à maioria dos quarterbacks da NFL. E só dentro disso aí que o Arthur falou, a média da liga, assim, você tá igual à média da liga, na minha opinião, não é um elogio, não é bom, porque eu diria que a maioria dos quarterbacks da liga não é nesse nível de topo. E tem um detalhe que você comprova facilmente que houve uma queda, é que você pode pegar qualquer top 5 de estatística de quarterbacks desse ano da NFL e o Brady não tá. Em touchdowns, em passes por touchdown, em jardas. Então eu não me lembro da última temporada que você pegava um top 5 dos quarterbacks da liga e você não encontrava estatísticas de Tom Brady. E isso mostra quando a gente pega aí no resumo a primeira coluna, que é o 18 Brady contra o Old Brady. Aí a gente vê como o Brady caiu bastante, Sidney, porque das 12 áreas do campo, em 7 delas ele tá pior. 58,3% das áreas do campo, o Brady é pior do que o Brady foi nos 2 últimos anos. 3 delas ele é melhor e 2 só ele é igual. Até para vocês entenderem, até para vocês conseguirem entender, porque eu sei que vocês podem ficar curiosos, as 3 que ele é melhor atrás da linha de scrimmage no meio do campo, atrás da linha de scrimmage no lado esquerdo e entre 10 e 20 jardas do lado esquerdo. Essas 3 é onde o Brady é melhor do que o Brady do passado, vamos dizer assim. O resto ele é igual ou pior. Então, olhando para isso, Sidney, ele decaiu bem do que ele vinha fazendo nos últimos anos. Também tentar um pouco entender por que desse declínio. Para mim, a idade é um fator, mas não é o grande fator, porque Brady já deu entrevista falando que sente que seu corpo tá bem, que mesmo tomando vários sacks ali nas últimas semanas e hits, o seu corpo reagiu bem. Então, para mim, essa questão física não é a principal. E sim, porque se a gente voltar aqui um pouco para off-season, a gente vê o Tom vs Time, aquele mini seriado que o Brady fez de alguns episódios que ele disponibilizou no seu Facebook. Ele falou que uma das suas metas na off-season era passar mais tempo com a família, passar mais tempo com a esposa, com as filhas, porque era uma coisa que a carreira de futebol americano que ele vinha tendo demandava muito tempo e ele não conseguia meio que suprir essa necessidade de passar o tempo com a família dele. Era uma coisa que ele se cobrava muito e ele queria ter mais durante a off-season. E ele conseguiu ter. Tanto que Brady não participou dos OTAs e só foi treinar pela primeira vez no minicamp, que era obrigatório. Então, assim, foi uma off-season atípica para Brady, uma off-season que ele passou mais tempo com a família. Não tô julgando, longe disso, julgar o cara de querer passar mais tempo com a família, mas eu acho que, assim, pra mim, essa meio que um pouquinho de mudança de postura de Brady, de até tá certo, de querer viver um pouco mais sua vida, não ficar tão focado na bolha de futebol americano, pode estar influenciando nos números atuais, mas, de novo, acho que ele vai conseguir dar a volta por cima. Não sei se vai chegar a ser o Brady que era antes, mas vai elevar bastante o patamar dos Patriots até o fim dessa temporada. E, Sidney, assim, tem uma questão de que, para esses números de ratings acontecerem, o receiver precisa também pegar a bola. Se o receiver não pegar nenhuma bola, o rating do Brady vai despencar e vai vir a culpa nele. Então isso ajuda. Mas a gente também tá vendo, como a gente já falou nos últimos programas, muitas vezes o Brady errar passe feio que não era pra errar, que o receiver tá lá com a mão esticada, o braço esticado, a mão aberta, e a bola não vem na mão do cara. Então, assim, dá pra pôr essa culpa de que esse Brady de 2018 é pior que o Old Brady por causa dos receivers, mas também tem um peso muito grande nos passes que ele vem fazendo, como a gente tá vendo nas últimas semanas ainda. Sem dúvida, ambas as culpas, digamos assim, são justas. Porque você olha esses números aí no gráfico do baixo aproveitamento dele em passes longos no meio do campo, pra mim tem dois, se você for levar pro lado do jogador, tem duas causas aí, Brandon Cooks e Rob Gronkowski, que não estão mais, né? Ou não estão mais de vez, ou não estão jogando bem. Mas, Felipe falou, você vê o Brady errando passes, que ele não errava antes, passes curtos até, e uma coisa até, acho que 1 ou 2 podcasts atrás eu falei, acredito que no último, que eu tô vendo o Brady um pouco mais nervoso do que eu de costume, com a pressão dentro do pocket. A gente sabe que ele é um quarterback que se move dentro do pocket como ninguém na NFL, eu acho que ele é o melhor nisso. Eu não tô falando sair correndo do pocket, eu tô falando navegar o pocket para encontrar um segundinho a mais ali. E eu tô vendo o Brady ficando um pouco mais nervoso esse ano, quando essa pressão tá chegando, não tá tendo a tranquilidade de se movimentar no pocket. Eu não sei se
se isso só acontece em jogos como o do Titans, em que ele apanhou bastante, ou se isso é um geral, mas eu senti isso. Então, tudo isso tá somando, né? São vários como para essa queda de desempenho em relação aos últimos anos. Hora da gente receber a participação do pessoal de fora pra gente falar do próximo jogo, Patriots e Jets. Vamos ouvir o José Ferraz lá do The Playoffs. Opa, aqui é José Ferraz, torcedor do New York Jets e redator do The Playoffs, para falar um pouquinho do momento do New York Jets na temporada. Os Jets vêm de derrota para os Bills, mais de 40 pontos em casa, uma das piores partidas que eu já vi do New York Jets, é o que acompanhei desde 2008, 2009, realmente foi um dos piores jogos, o estádio ficou vazio já no intervalo praticamente, os Bills lideravam 30-0, uma coisa assim, 31-0 se eu não me engano. O Jets ainda anotou um field goalzinho antes do intervalo, mas enfim, não diminuiu o vexame. O Jets jogou com o Josh McCown no lugar do Darnold, o calouro que estava machucado, deve voltar para o jogo contra os Patriots. E o estado do Jets na temporada, o momento dos Jets é de apreensão. O Jets não sabia se depois da derrota ia mandar embora seu técnico. O técnico Todd Bowles acabou sendo mantido no cargo. Havia alguma dúvida se isso aconteceu. O General Manager Mike McCagnon também está um pouco na corda bamba. Ninguém sabe se os dois vão ser mandados embora depois da temporada, se só o técnico Todd Bowles que vai ser mandado embora. Parece já certa a demissão do Bowles, então é um time um pouco sem liderança também, é um time bem perdido, é um time que agora meio que o resto da temporada serve para desenvolver os jogadores jovens, o Darnold, né, o tight end Chris Herndon também, que vem mostrando algumas coisas boas. Isso no ataque, na defesa, os calouros defensivos não têm jogado tão bem, o Nathan Shepard, o Fatou Kazi, ambos têm jogado pouco, então parece que o Jets agora busca um pouquinho, tentar achar um pouco de sua identidade e desenvolver o calouro. Acho que é uma temporada basicamente focada nisso, no desenvolvimento do calouro Sam Darnold. E enfrenta um Patriots que, tá, como sempre, focado em playoffs, em Super Bowl, então deve ser uma partida bem complicada aí pro lado de Nova York, que deve vir com força máxima praticamente, só o running back Bilal Powell que tá fora da temporada mesmo, mas de resto, imagino que o Spencer Long, o center, também esteja fora, vai jogar o Jonathan Harrison, mas de resto vem um time completo, e um time sem identidade defensiva, sem muita identidade defensiva, com alguns problemas no vestiário, sem liderança, técnico e general manager com problemas, então é um time que vem numa situação bem ruim, um dos piores momentos do Jets no ano, contra o New England Patriots que tenta retomar aí o caminho da temporada depois de perder para o Tennessee Titans. Então eu imagino uma coisa meio feia assim lá em Nova York pro lado dos Jets. Eu imagino que seja uma vitória fácil e tranquila dos Patriots, mas vamos ver, confronto de divisão é sempre um mistério, sempre jogos emocionantes, então quem sabe os Jets não aprontam por cima dos Patriots, beleza? Valeu! Ai, historinha de sempre com os Jets, hein? Não muda essa história. O Jets vem capenga, o Jets não tem quarterback, o Jets não tem liderança, e o Jets vai lá e complica tudo pros Patriots em Nova York City. Divisão é complicado sempre, né? Porque os times se conhecem, mesmo quando mudam assim, eles estão lá todo ano se enfrentando 2 vezes, conhecem tendências dos técnicos, né? Principalmente quando vem a mesma comissão. Mas o José Ferraz, ele disse uma coisa que para mim define completamente esse time do Jets, que é um ano de desenvolver quarterback. E o que a gente vê é que o Jets está alternando de acordo com o Sam Darnold, que é um quarterback calouro e que é comum que ele vá bem no jogo e mal no outro. Então, assim, o Jets é um time muito dependente do ataque. Em alguns jogos, poucos, o ataque deles explode e eles vencem. Em outros jogos, o ataque trava e eles perdem. Para vocês terem uma ideia, nas 3 vitórias do Jets, eles fizeram uma média de pontos de 41,3 pontos por partida. Já nas derrotas, eles têm uma média de 12 pontos por partida. Então, assim, quando o Darnold está na ascendente e o ataque explode, eles ganham. Quando o Darnold está na descendente e o ataque, eles perdem. Arthur, a gente quer mais é que vá bem, que o pessoal do Tour Patriotas é o que mais eles querem, que tenha um jogo bom, um jogo que Brady jogue muito, que Gronkowski faça touchdown. Tem tudo pra ser, mas volto a repetir, toda vez que a gente termina o podcast falando tem tudo pra ser bom, às vezes normalmente não dá. É inacreditável, cara. Vamos ver o que dá esse Jets. É um jogo daqueles que não dá pra falar, né? Porque no papel é pra gente ir lá e ganhar, mas vai saber o que acontece com esse time que chega lá e resolve complicar as coisas, né?
Pois é, ainda mais que a gente tá vindo de bye week, uma semana toda de descanso, assim, não tem nenhuma desculpa pros Patriots perderem essa partida. Se a gente conseguir essa proeza de ser derrotado pelo New York Jets, tudo bem que é um confronto divisional e tal, mas assim, seria um absurdo, seria uma das derrotas mais achatórias assim, que eu já acompanhei os Patriots, então nem quero pensar nisso, quero pensar em coisa positiva, que a gente vai chegar lá em Nova York, o povo do True Patriota vai ter uma ótima partida e a gente vai conseguir sair com essa vitória, que é muito importante e que a gente tem que pensar na Seed 1 da AFC, porque ainda dá depois da derrota dos Chiefs ontem. E só para botar um medo no Arthur aí, né, que tá tão confiante, as únicas 3 vitórias dos Jets vieram contra times bons: Detroit Lions, Denver Broncos e Indianapolis Colts. Não espetaculares, mas não venceram só pato morto também. Vamos ver se essa planilha nossa de ataques medianos contra a nossa defesa se vai continuar na tendência que vem ou se vai mudar alguma coisa. Bom, queria agradecer a todo mundo, de verdade, gente. E acho que esse programa, Sidney, foi para mostrar que a nossa dedicação com esse projeto, com o Fã dos Patriots no Brasil. Toda essa planilha, essas coisas que a gente fez, a gente não pegou pronta em nenhum lugar, elas não existem. Eu nunca nem vi isso, até em site americano, em ESPN, em NBC, em nada. É um negócio que a gente faz, que a gente vai preenchendo. Tem coisa aí que a gente preenche há anos já, pra gente ir entendendo, pra quando a gente vem falar com o torcedor dos Patriots, e culminou da gente poder falar disso tudo aqui. Acho que mostra também um pouquinho da nossa dedicação, o quanto a gente ama esse time, o quanto a gente quer falar desse time da forma certa, né, cara? Cara, realmente é um trabalho de formiguinha aí, de pegar número por número desse, rodada por rodada, não é fácil. Espero que a galera goste realmente, porque, sem querer falar, mas já falando, tentando levantar a nossa bola, é uma coisa que você não vê fazerem por aqui, né? Então, assim, vamos aproveitar que a gente tá colocando isso aí, porque realmente é bem legal. Arthur, obrigado e até semana que vem, cara. Valeu, Felipe, valeu, Sidney, valeu, Vinte Patriota, até semana que vem. Abraço, Sidney, abraço, galera. Abraço. And the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore it.